Agora, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tô aqui com a Costanza, que além de eu ser grande admiradora, é uma pessoa que teve uma influência enorme. Vai, você, pra mim, então, a gente tá aí há um tempinho, né? Nossa, muito, muito. Olha, tem muitos anos de moda, de estrada juntas, né? Eu tive o prazer de contratar a Costanza para escrever na Folha de São Paulo, gente. Pois é. E pra mim foi absolutamente extraordinário, porque você sai de uma revista feminina da época, que era nos anos 80, e era totalmente outro ritmo, outra história. E a Folha, como continua sendo, mas era absolutamente o lugar de vanguarda. Tudo se aprendia via os colunistas da Folha. A gente pegou aquele boom. Bom, Foi uma época maravilhosa, né? então, você até me falou que na época vendia-se uma quantidade 1 milhão de exemplares. E daí eu fiquei grávida e tive que ficar de repouso absoluto. Gente, aí eu fiquei meio perdida e a gente ficava 2 horas no telefone. Literalmente. Né? A gente passava assim, a Constanza foi a minha companhia mais presente no repouso da minha primeira gravidez. Imagina, a Maria hoje tem 31 anos. Gente, 31, gente. é que parece ontem, né, na verdade, na memória. Assim. E a conversa com a Constanza, eu falo, esse vídeo talvez tenha 8 partes, porque a conversa sempre flui tão bem. Não, mas eu aprendia com você. Imagina, quem aprendia era eu. Não, diferente. É porque eu tinha uma visão que era pessoal e, digamos, ligeiramente elitizada, ligeiramente só. E a gente escrevia num jornal que era de vanguarda na questão, e elite na questão do pensamento. Mas quando chegava em como você cuidava da sobrancelha, por exemplo, a coisa complicava, porque tinha algumas atitudes que a gente não podia tomar. E eu aprendi com você, ou seja, sei lá, a gente passava óleo de rícino para o cílio crescer. Não tinha esse domínio total das empresas de beleza, enfim. Mas, enfim, é que eu entendia também o jeito que era para comunicar. Claro, porque senão não comunica, né? Se você não perceber. Mas antes da Constanza ir para a Folha escrever, eu fiz minha primeira cobertura em Paris, em 87. Constanza, tem coisas que marcam muito a gente, mas talvez você nem se lembre, mas que para mim foi muito marcante. Então eu estou em Paris cobrindo os desfiles para a Folha, esse grande jornal, me achando, né? Você se achava? Você trabalhava feito uma louca. Feito uma maluca, não me achando que eu estava lá pela Folha. Ah, tá. Né? E daí, sendo super maltratada pelas marcas, pelas assessorias. E daí eu encontro a Constanza e o Fernando de Barros, grande figura da moda brasileira. Daí eu falo assim, gente, mas como eles tratam mal a gente aqui? Ninguém tá nem aí com a imprensa brasileira. Imagina a Folha, um grande jornal, ninguém respeita. E você me falou uma coisa assim, falou, Li, eu tô aqui há 16 anos cobrindo os desfiles. E se você quer fazer isso, você vai ter que se acostumar. E na hora eu pensei, imagina que eu daqui a 16 anos vou estar aqui cobrindo desfile. E lá estamos nós até hoje, né, Constanza? Então, menina, tá. Mas é porque também tem que explicar um pouco melhor como foi. A questão é que o Brasil não era mercado. Não era, exatamente. Mudou muito. A base é essa, sabe? Follow the money, né? Quer dizer, então, do momento que a gente teve a Daslu na nossa vida, as histórias melhoraram muito. Porque a Daslu começou a importar as marcas, então o Brasil virou um mercado importante. Então o tratamento realmente mudou total. Daí a gente teve um retrocesso. Você sabe, quer dizer, eu não sei você, porque era televisão nessa época, tá, já eu não continuava lá na questão da cobertura de revista. E quando a Daslu acabou, a gente meio que ficou... mas as marcas já estavam, as internacionais, quer dizer, já estavam todos interessados no Brasil e já planejando o pezinho aqui, né? O pezinho aí.
Aí a gente era mais ou menos bem tratada, pelo menos para mim a coisa era assim. E depois teve um momento maravilhoso quando todo mundo ficou rico, que eu não me lembro mais quando foi, porque agora piorou um pouco. Uns 10 anos, né? É. Foi uma maravilha, né? Nossa, gente, todo mundo tinha dinheiro, as marcas amavam o Brasil era um supermercado, não um supermercado, um supermercado, né? Para a moda de luxo, o luxo estava chegando aqui com tudo. Com tudo. Então a gente pegou várias fases, né? Então, por isso que é legal, entende? Porque, e o negócio é também entender o contexto das coisas, como acontece. Porque, obviamente, todo mundo é ligado naquilo que rende, né? Quer dizer, follow the money again, outra vez. Então, a coisa é interessante assim. Como você viveu, enfim, grandes momentos da moda, vamos começar tentando lembrar, assim, para você, grandes momentos da moda? Pessoalmente ou profissionalmente? Pessoalmente, porque acho que as pessoas sabem pouco da sua vida. Ah, bom. Bom, você sabe que eu sou uma italianinha, nasci na Itália, etc. Nobre. E aí a questão é que eu tinha uma noção de aparência desde os 2, 3 anos. Porque eu me lembro muito bem que eu estava no Lido em Veneza com um maiozinho e eu não me aguentava de raiva porque o topzinho era muito estreito. Eu mal falava e dizia, topo stretto, topo stretto. Uma criança que fica preocupada com a proporção do maiô na praia Na aos praia, 3 anos. não era nem numa grande festa. Não, eu sempre tive esse negócio. E tinha outra coisa que eu me lembro que a gente ia para a Cortina d'Ampezzo, para as férias de inverno. E na época, imagina, nos anos 40, a gente tinha moda ainda de vestir traje típico do lugar, sabe, as crianças. Então era uma camisa com umas manguinhas bufantes, uma espécie de, como é que chama isso? De corselet, assim, uma saia toda. E eu sei que enquanto eu não conseguia aquilo, eu não sosseguei. É meio tirol, assim? Tirol, é meio tirolês. Mas é um tirolês festa, entendeu? A la italiana. Então, eu sei que eu queria era ter aquela roupa. E minha mãe fazia, porque ela achava ótimo. E a blush, então, fazia o cabelo, isso, aqui. A blush era babá. Que foi babá por quantos anos? Pra vida inteira, né? Porque ela era uma governante, na verdade. A Blanche era uma espécie de Mary Poppins na minha vida, porque ela chegou, diz minha mãe, e eu fiquei boazinha. Aí ela cuidou de mim, do meu irmão, que nasceu 4 anos depois, minhas 2 filhas, Alessandra e Consuelo, e aos 80 ela foi até a Itália, quando nasceu o Cosimo, meu neto, e a Alegra, 2 anos depois. E ela tinha 82 a última vez. E ela fazia o quê? Ela acordava de madrugada, levava o bebê para mamar, etc e tal. E ela, para acordar, ela estava um pouco surda, ela punha um despertador dentro de uma panela embaixo da cama dela, para ela acordar. Aí eu não ouvia. É uma disciplina, assim, absoluta da Suíça aqui. E essa disciplina você pegou dela? Porque você é muito disciplinada. Então, mas eu fui educada assim mesmo. A Costanza, gente, é uma coisa, né? Um pouco da virginiana que eu sou, mas muito da educação. E outro dia te perguntaram, acho que é uma pergunta que todo mundo fica curioso, é essa coisa, você dorme com esse cabelo? Você dorme com essa maquiagem? Outro dia, no hotel em Roma, foi a concierge, que era uma moça simpaticíssima, e ela disse, senhora, eu preciso perguntar, que era o 4º dia que eu estava, a senhora dorme com esse cabelo? Eu falei, não, realmente é uma tarefa difícil, todo dia, essa coisa, mas faz parte do meu negócio, né? Porque se eu começar a relaxar, eles vão achar que eu morri, eu então eu estou muito doente ou deprimida. Mas, Costanza, você faz seu cabelo?
Hoje eu fui ao cabeleireiro, mas todo dia, até ir outra vez lavar a cabeça. Você sou aqui? eu, toda manhã. E a maquiagem? Também não. Agora, eu preciso confessar uma coisa, que tem dias, por exemplo, durante o Fashion Week, essa semana aconteceu, que eu precisava estar muito cedo no lugar, que eu li que a Karine Roitfeld, que foi uma editora da Vogue França, e ela disse que ela dormia com maquiagem, porque aí ficava meio borradinho e que ficava mais sexy. E não é uma questão de sexy, mas é muito mais prático. Então eu ponho uma toalha no travesseiro, tiro toda a pele, lógico que a pele tá, mas o olho fica. E ele fica muito mais legal no dia seguinte. Eu ia falar isso, ainda bem que você contou. Eu falei, não posso ser indiscreta aqui, né? Não, mas eu não fazia isso não, viu? Mas lately, ultimamente, tá mais prático assim. Constanza, e na moda, você tem seus fashion moments favoritos? Não, eu sou interessada em Fashion Weeks, né? Mas não mais do inverno, porque com 80 anos eu não tenho vontade de ver. Eu passo o Natal todo na Europa já. Fim de novembro, dezembro eu estou lá. Aí, o momento mais fascinante que eu me lembro foi quando eu comecei a usar mini saia, que foi nos anos 60, 70. E eu era casada com um banqueiro e eu frequentava gente mais velha e o Roberto me escondia embaixo dos casacos, porque eu era a mais jovem da turma. E era um ato de grande rebeldia, é isso? Não, mas era mais pro estético. E eu usava meia preta, aquelas botas até aqui. Não era tão curto assim, mas era uma coisa... Você sabe que uma vez você me disse assim, eu acho que depois dos 30 ou 30 e poucos, nunca mais mostrei meu braço. Não, 40. Depois dos 40? É. Depois dos 40 nunca mais mostrei o braço. Por quê, Constanza? Porque ele foi ficando marcado, feinho. E hoje eu não posso nem ver, porque tem 800 manchas. Mas na época era uma coisa mais assim, de que uma mulher mais velha não pode mostrar o braço, ou era uma coisa Não, sua? era minha. Porque se tivesse bonitinho eu mostrava. Eu achava que... E eu usava sempre essas malhas super grudadas. Segunda pele. Segunda pele, porque o corpo estava bom, o bracinho fino, o gesto legal, mas a pele não tanto. Entendeu? Sempre procurei assim, dar o melhor de mim. Depois eu tive uns períodos muito ruins, porque eu era editora de moda, então quando você começa a se entusiasmar com as produções, você vai usando de tudo. E não dá certo. Aí eu me lembro, um dia eu estava com um macacão de Jessie rosa, choque, nos anos 80, com uns bolsos que fazia assim, que era meio clown, assim, aquelas calças meio cenoura, assim. E o Júlio me viu entrar, meu marido. Segundo marido. Segundo marido. Ele olhou para mim e falou, amor, precisa mesmo? Aí eu me dei conta que talvez não precisasse. Né? Daí eu voltei para aquilo que eu era, ou seja, eu sempre tive um pedaço de roupa semi-masculina, sabe, misturada no conjunto. Sabe quem me falou isso foi a Alessandra, justamente a Alessandra, que é a mais discreta, a menos fashion, a mesma, não sei o quê. Ela disse, engraçado, você sempre tem uma peça que tem a ver com o guarda-roupa masculino. E eu nunca pensei nisso, porque eu não sou exatamente... eu sou feminina, nunca pensei na questão. Mas depois eu falei para o meu analista, ele falou que a gente é feito do masculino e feminino. Olha, Yin Yang. why not? Okay. E depois, olhando para trás hoje em dia, e aliás isso está no meu livro, de agora, eu me comportei como um homem, não como uma mulher. Por quê? Em que sentido? Porque eu assumi tudo que eu
quis fazer. Paguei o pato, quebrei a cara. Resumidamente, a Constança separou. Fui deserdada, porque meu pai achava que eu tinha que voltar para casa, sei lá o quê, mal comportada. Mudança de maridos e tal coisa depois, tudo foi como se fosse absolutamente um homem independente, sem depender de absolutamente ninguém. Então, eu tinha uma noção muito clara do que eram os anos 50. Eu gostava daquela cinturinha com aquela... Coisa de hora, assim, New Look? Era um New Look, que na verdade foi o grande lance da minha mãe, né? Porque ela via New Look, ela viu que as pessoas iam gastar um monte de tecido depois da guerra, né? Quer dizer, e começou a fazer seda no Brasil, coisa que ninguém fazia. Faziam algodão, mas não seda. Se é que alguém não sabe, a família da Constança, quando veio para o Brasil, abriu a tecelagem Santa Constança. Em 48, Nós chegamos em 45, minha mãe teve essa ideia, porque ela viu que só tinha algodão maravilhoso no Brasil, mas sem seda. Aí ela resolveu fazer, e a gente chegou a exportar bastante, viu? Chantum, Dior. Daí, anos 50, você dominou. Não, eu dominei médio, porque Você não domina até hoje tudo, imagina. É que a gente tinha muito menos roupa, né? Muito menos. E dava do mesmo jeito. E minha mãe tinha o costume, que herdou da minha avó, que a gente fazia uns, como é que se diz, enxovalzinhos de verão, enxovalzinho de festa de verão, enxovalzinho inverno, enxovalzinho de festa de inverno, e abrigos para inverno. Ponto. É só, é o que a gente precisava. Ninguém tinha um closet do tamanho que a gente vê hoje, né? Não existia isso, era um armário, né? O que aconteceu, que minha mãe, então ela me disse, olha, aos 17, eu vou te dar um vestido de alta costura por estação, mas não é por luxo, não, é para você aprender o que é realmente uma costura bem feita. É uma escola. E eu fiquei absolutamente de queixo no chão quando a primeira vez. Já era um desejo teu isso? Você tinha noção? Eu não tinha noção. Quer dizer, eu sabia que tinha essas roupas super bem feitas, mas o fato dela me dizer, eu vou te dar uma roupa por estação, porque ela conhecia essas casas e a gente tinha um preço até razoável. Mas é para a escola, porque na verdade o que era? Primeiro era um evento, você comprar a roupa, você ia lá, eles tiravam suas medidas todas, e daí eles vinham com os croquis, você escolhia mais ou menos. Daí você vinha para a prova com tua medida do croquis, que era, na verdade, o croquis da roupa daquela tela. Era uma tela que vinha de Paris, que os costuras que vinham, que eram feitos cada vez que tinha um desfile, né? E que podiam ser vendidos 6 meses depois para qualquer casa, sabia? Porque tinha a primeira a coleção exclusiva e depois... Até no Brasil vinham essas telas para cá, 6 meses depois. Agora, eu ia para essas casas, eu acho que era depois dos desfiles, não é que era a primeira mão, assim. Mas aí o que era fascinante era o fato das costureiras, que na verdade a gente chamava de modista, não eram nem costureiras. Elas tinham um nível assim mais alto. Elas esculpiam, modelavam em cima do teu corpo, ou seja, se você tem o bumbum baixo, elas levantavam via maneira que elas punham os alfinetes e cortavam. Era uma genialidade, assim. E tudo ficava absolutamente perfeito no teu corpo. Daí é difícil engolir qualquer coisa, né, Constança, depois de uma escola dessa? Para mim foi um pouco complicado, né? Eu tenho coisas até hoje, né? O fato de... E o modelo se transformava em você, entendeu? Não ficava igual a original coisa, porque na verdade pegava a tua personalidade, a tua morfologia. Era você, não era
E hoje não existe mais. Eles falam alta costura porque é feito à mão, barari, barará, mas não é feito em cima do corpo da colega. Entende? E os modelos hoje eles são muito mais espetaculares porque eles têm que agradar visualmente, primeiro para um desfile e depois para essa coisa que a gente vive das mídias sociais que precisam de imagens impactantes. Então, tudo ficou mais over, né? Um pouquinho mais over. Eu queria que você falasse, eu gosto muito de lembrar as pessoas como hoje a gente consome muito mais do que o necessário. E eu sempre falo do tamanho de um armário até os anos 70 e um closet hoje, né? Que mostram bem como o consumo realmente explodiu. Como que você vê isso? A gente precisa de tanta coisa hoje, Constância? Não, não precisa mesmo. Eu acho que dá para ver agora, porque a gente teve... Bom, vamos falar do começo do prêt-à-porter. O prêt-à-porter foi o início da deselitização da moda, ou seja, porque se você fazia roupa em casa, você fazia menos do que quando você podia comprar a um preço acessível. E o que tinha do prêt-à-porter também era uma maneira nova de enxergar a moda, era do comportamento da época. Os anos 60 foram realmente revolucionários no sentido que o jovem começou a funcionar como consumidor. E aí a questão foi realmente muito revolucionária, não só em termos estéticos, mas o começo dessa produção em maior quantidade, distribuição maior, etc. 70 foi, sei lá, quando entraram as coisas, foram os primeiros charters, então a juventude toda foi para a Índia, isso, aquilo. Então entraram os hippies, a questão toda. Enfim, foi uma época bem legal, eu me lembro. E talvez muito inovador em termos de podia-se usar qualquer coisa em qualquer lugar, que é uma liberdade. Não os caretas, não os formais, não dentro de um mundo corporativo, né? Estou falando assim... Na vanguarda. Na vanguarda. Mas aí, a partir dos anos 80, não só as marcas chamadas de luxo resolveram expandir finalmente no final dos anos 80, né? Mas como aconteceu a maior pulverização? Eu acho que os 80 para mim ficaram marcados com o advento dos japoneses, que foram revolucionários no sentido de trazerem uma modelagem que era flat, né? Quer dizer, não era moldada no corpo como se fazia no Ocidente, quer dizer, o moulage famoso. Além do japonês, em termos estéticos, que foi libertador... Vamos só falar, isso quer dizer Kenzo, Yohji Yamamoto, Comme des Garçons e Seimiaki, basicamente, né? Mas a grande revolução foram o Yohji e a Rei. Que foram radicais, assim, né? Quer dizer, então nós, para a moda, realmente foi... E daí é que surgiram os belgas. Todos esses, assim, que tinham um pensamento mais elaborado, mais sofisticado, e que estavam transformando maneira de se vestir. Que era não só de grupos, né? Porque nessa época todo mundo adotou o preto, aquela coisa, não era uma coisinha engraçada. Era sofisticado, mas pegou assim até na rua. O que aconteceu, que a gente achou lindo na hora, mas que na verdade depois se transformou numa espécie de... Eu acho meio ruim, tá? Foi o grande advento do fast fashion, né? E que começou com essa coisa de lançamento. O primeiro a ter ideia disso foi o Zara, como é que eles chamam em espanhol? O Carlos... Então, que ele foi o gênio que começou a copiar a roupa que era bacaninha na passarela de luxo, e ele trouxe baratinha para todo mundo e tal. Mas nessa época já começou uma espécie de overdose de democracia da moda, que todo mundo diz, que lindo, high-low.
Então a gente põe, eu mesmo escrevi na roupa. E assim, você tem uma peça de marca, cara, e o resto você mistura com tudo e blá blá blá. Mas eu me lembro, nunca me esqueci dessa cena, isso já nos anos 2000, de uma pessoa que saiu de uma loja de fast fashion, que eu esqueci o nome, e começou a chover, e ela tinha roupa dentro de uma sacola de papel. Eu vi ela andando até o final da rua, embaixo da chuva, a sacola dela desmanchou. E as roupas iam caindo. Caiu, ela deixou as roupas lá. Falei, gente, deve ser muito barato isso, porque... Você entende? Alguém que não pega a roupa... O desprezo, né? Então, para mim, isso foi o símbolo fatal do exagero da moda. Dica que você daria para as pessoas se controlarem um pouquinho e consumirem melhor? Mas eu acho que elas estão começando a entender que, primeiro, tem que comprar aquilo que você acha que precisa mesmo. As pessoas compram, às vezes, só porque tem um buraco de tristeza no estômago e vão lá e acham que isso vai aliviar. Né? Brigou com o namorado, que o marido fez dos cornos e que você soube, porque quando você não sabe, tudo bem. E assim por diante. Coisa assim. As pessoas, né, vão lá e compram. E precisa pensar naquilo que compram, na verdade. Então, e para quê? O que vai servir, sabe? Eu acho, tem que ser mais consciente. Mas as pessoas estão entendendo, eu acho. Acho que agora que a gente está falando mais de sustentabilidade, mais dos excessos da moda, quando você vê tanto uma H&M quanto uma Burberry e outras marcas lidando com estoques que valem milhões de dólares, né? Ou seja, elas também estão produzindo mais do que deveriam. Acho que as pessoas estão entendendo que a gente está gerando muito lixo têxtil, né? E para fabricar isso também é complicado, porque a gente tem uma herança industrial do século XIX, não adianta. Tudo que aumenta demais acontece. Que a gente depois meio que estrangula a gente, né? Mais algum fashion moment que você queira? Eu usei preto e até uns shorts eu usava bastante com meia preta, quando eu usava até 90 e tal. Depois eu comecei a entender que eu estava ficando mais velha. Então eu comecei a disfarçar os defeitos que foram aparecendo no corpo, porque por magrinha que eu fosse, nem tanto, mas enfim, eu tenho essa coisa da coluna toda desviada, então eu sempre tenho uma barriga que é na diagonal, assim, barrigudinha e na diagonal. Aí depois eu não ligo mais muito, quer dizer, eu ligo muito para como eu me apareço, etc e tal, mas eu não tenho essas coisas, eu tenho uma barriga, eu vou mudar tudo, fazer uma plástica. Calma. Eu quero viver melhor, sabe? E fazer o melhor possível com o tempo que me resta, porque eu não vou viver outros 80, né? Quer dizer, então vamos valorizar o que tem por aí. Olha, meu desejo é chegar aos 80 com a Constanza, com essa agilidade de raciocínio, que é o principal, né? Com esse corpinho dela que anda aqui por Higienópolis, gente, fez um monte de coisa a pé, Constanza não para, e é por isso que tem essa vitalidade, né? Eu não sei, eu acho que também é uma bênção, sabe? Pensando bem. Você também vai. Ok, você ainda tem mais tempo. Eu tô chegando lá. Constanza, super obrigada, adorei. Obrigada a você, assim, um prazer estar aqui com você na sua casa. Bom, se vocês gostaram, eu adorei aqui, né? Então vocês podem curtir, compartilhar, comentar, assistir primeiro, né? Quer dizer, eu esqueci. Os 3 Cs, gente. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, então. Então, inscrever. Então, é fácil se inscrever, viu? É fácil. Facinho. Né? Um beijo.